Olá, mulheres queridas! Hoje estamos no 11º dia da leitura desse livro. E se você está sendo fiel a essa leitura, você já ouviu comigo 150 páginas desse livro. Quase a metade. E olha que estamos no início do ano. E tenho certeza que essa leitura está te abençoando muito. E que vai fazer você viver uma nova caminhada cristã e um nível maior com Deus. Deus quer nos levar a lugares altos. E não desista. Tenha disciplina que você vai chegar lá. Hoje nós vamos falar sobre uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Muitas pessoas têm tormentos na vida por causa de atitudes de julgamento, crítica e desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos, uma vez que a mente é o nosso campo de batalha. Mateus 7,1 vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Pensamentos apenas como, eu penso, pode ser a ferramenta que o diabo usa para manter uma pessoa solitária. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar opinião sobre tudo o tempo todo. Para ilustrar, certa vez conheci uma mulher cujo marido era um empresário muito rico. Ele era geralmente muito calmo e ela queria que ele falasse mais. Ele sabia bastante sobre muitas coisas e ela ficava zangado com ele quando estava em um grupo de pessoas e alguém começava uma conversa sobre um assunto qual seu marido conhecia muito. Ele poderia ter-lhe dito tudo o que sabia, mas não o fazia. Certa noite, depois que ele e sua esposa haviam retornado da festa, ela o repreendeu dizendo: por que você não disse àquelas pessoas o que você sabia sobre o que eles estavam conversando? Você só ficou lá, agiu como se não soubesse de coisa alguma. Eu já sei o que sei, respondeu ele. Eu tento ficar quieto e ouvir, assim eu posso descobrir o que os outros sabem. Entendi que era exatamente por isso que ele era rico. Ele também era sábio. Poucas pessoas conseguem riqueza sem sabedoria. Poucas pessoas têm amigos sem usar sabedorias com seus relacionamentos. Ser rápido para julgar, ser opiniático e ser crítico são com certeza as 3 maneiras de ver um relacionamento se dissolver. Satanás com certeza quer que sejamos rejeitados, então ele ataca nossa mente nessas áreas. Este capítulo, espero, nos ajudará a reconhecer padrões errados de pensamentos, como também aprender como lidar com a dúvida. No dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, uma das palavras gregas traduzidas como julgamento é parcialmente definida como uma decisão sobre as faltas dos outros. Também contém uma referência cruzada à palavra condenação. De acordo com a mesma fonte, uma das palavras gregas traduzidas como julgar é parcialmente definida como formar uma opinião. Contém uma referência cruzada à palavra sentença. Deus é o único que tem o direito de condenar ou sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos de certo modo nos colocando como Deus na vida dessa pessoa. Não sei sobre você, mas isso coloca um pequeno medo divino em mim. Sou bastante ousada, mas não estou interessada em tentar ser Deus. Essas áreas foram no passado um problema sério em minha personalidade e acredito que serei capaz de dividir algumas coisas que Deus tem me ensinado que ajudarão. Crítica, opiniões e julgamentos parecem ser parentes, então vamos discuti-los juntos como um grande problema. Vamos colocá-los na escala de um problema gigante. Eu era crítica porque sempre parecia ver o que estava errado em vez de ver o que estava certo. Algumas personalidades são mais propensas a essa falha do que outras. Alguns tipos de personalidades mais joviais não querem ver nada, exceto as coisas felizes e divertidas da vida. Então eles não prestam muita atenção nas coisas que poderiam arruinar seu prazer. A personalidade mais melancólica ou a personalidade controladora frequentemente vê o que é errado primeiro. E geralmente as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas e pontos de vista com os outros. Devemos perceber que temos nossa própria maneira de ver as coisas. Gostamos de dizer às pessoas o que pensamos, e esse é exatamente o ponto. O que eu penso pode ser certo para mim, mas não é necessariamente certo para você, e vice-versa. Com certeza sabemos que não roubarás é certo para todos, mas aqui estou falando de milhares de coisas que encontramos todos os dias que não são necessariamente nem certas nem erradas, mas são simplesmente escolhas pessoais. Eu poderia acrescentar que são essas escolhas que as pessoas têm o direito de fazer por conta própria, sem interferência externa. Eu e meu marido somos extremamente diferentes em nosso enfoque sobre coisas da vida. Decorar uma casa seria uma dessas coisas.
Não é que não gostemos de qualquer coisa que o outro escolher, mas se sairmos para fazer compras de alguma coisa de casa juntos, sempre parece que Dave gosta de uma coisa e eu de outra. Por quê? Simplesmente porque somos duas pessoas diferentes. Julgamento e críticas são frutos de um problema mais profundo, o orgulho. Quando o eu em nós é maior do que deveria ser, ele também sempre causará os tipos de problemas que estamos discutindo. A Bíblia repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Sempre que nos superamos em uma área, é apenas porque Deus nos deu um presente de graça por isso. Se formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada de nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e a avaliá-los como menos do que somos. Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas ao inimigo em nossa vida. Romanos 12:3 vai dizer: digo a cada um de vós, que não penseis de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Devemos ter um temor santo e devemos ser cuidadosos com julgar os outros ou ser críticos com eles. Pense desta forma: digamos que sua vizinha viesse à sua porta, começasse a instruí-lo sobre o que os seus filhos deveriam vestir para a escola e quais as matérias ela achava que eles deveriam fazer. Como você reagiria? Ou suponha que a sua vizinha lhe dissesse que ela não gosta do jeito como a sua empregada, ao qual você está muito satisfeita com ela, limpasse sua casa. O que você diria à sua vizinha? Esse é exatamente o ponto que está assinalado. Cada um de nós pertence a Deus, e mesmo que tenhamos fraquezas, Ele é capaz de nos fazer ficar em pé e nos justificar. Damos contas a Deus, não uns aos outros. Portanto, não devemos julgar um ao outro de maneira crítica. O diabo fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamento e de crítica na mente das pessoas. Eu posso me lembrar de quando era divertido para mim sentar-me em um parque ou no shopping e simplesmente olhar todas as pessoas passarem, enquanto eu formava uma opinião mental de cada uma delas. A roupa, o estilo de cabelo, a companhia. Agora não podemos mais nos impedir de ter opiniões, mas não precisamos expressá-las. Creio que podemos até mesmo crescer ao ponto de não termos tantas opiniões assim, e aquelas que tivermos não sejam de natureza crítica. Frequentemente digo a mim mesmo: Joyce, não é da sua conta. Um grande problema é tramar em sua mente quando você reflete sobre sua opinião até que ela se torne um julgamento. Quanto mais você pensa sobre o problema, mais ele cresce até que você comece a expressá-lo aos outros, ou mesmo aquele que você está julgando. Então ele se tornou explosivo e tem a habilidade de fazer um enorme mal na área do relacionamento, como também na área espiritual. Você pode ser capaz de evitar problemas futuros para você, simplesmente aprendendo a dizer: não é da minha conta. Julgamento e crítica eram desenfreados em minha família, então cresci com eles, por assim falar. Quando esse é o caso, como pode ser com você, é como tentar jogar bola com a perna quebrada. Eu estava tentando jogar bola com Deus, eu queria fazer as coisas do jeito dele, pensar e agir do jeito dele, mas não podia. Levou anos de infelicidade até que eu pudesse aprender sobre as fortalezas em minha mente, com as quais eu precisava lidar antes que o meu comportamento pudesse mudar. Lembre-se, suas ações não vão mudar até que a sua mente mude. Mateus 7, a partir do versículo 1 ao 6, é uma passagem bíblica clássica sobre um assunto de julgamento e crítica. Quando você estiver tendo um problema com sua mente nessa área, leia essas e outras passagens. Leia-as de novo, releia, leia em voz alta, use-as como armas contra o diabo, que está tentando construir uma fortaleza em sua mente. Ele pode estar operando por meio de uma fortaleza que já está ali por muitos anos. Vamos estudar essa passagem, eu vou comentá-la parte por parte. Mateus 7, versículo 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Essa passagem fala claramente que colheremos o que plantarmos. Semear e colher não se aplica apenas às áreas agrícolas e financeiras, aplicam-se também às áreas mentais. Podemos semear e colher uma atitude da mesma forma que uma plantação ou um investimento. O diabo ama manter-nos ocupados, julgando mentalmente as falhas dos outros. Dessa forma, jamais vemos ou lidamos com o que está errado em nós. Não podemos mudar os outros, apenas Deus pode. Não podemos mudar nós mesmos, mas podemos cooperar com o Espírito Santo e permitir que ele faça parte dele. O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que o Senhor está tentando nos mostrar.
Quando temos nossos pensamentos e conversas focados no que está errado com os outros, estamos geralmente sendo enganados sobre a nossa própria conduta. Portanto, Jesus ordenou que não nos preocupássemos com o que está errado com os outros, quando temos tantos erros com nós mesmos. Permita que Deus lide com você primeiro, e então você poderá, da forma bíblica, ajudar o seu irmão a crescer na sua caminhada. Mateus 7, a partir do versículo 3 ao 5, vai dizer: por que você olha fixamente o arqueiro que está no olho do teu irmão, porém não repara a madeira que está no seu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o arqueiro que está no teu olho, quando você tem uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o arqueiro minúsculo do olho do teu irmão. Vamos percorrer Mateus 7? Mateus 7, verso 6 vai dizer: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Creio que essa passagem bíblica está se referindo à nossa habilidade dada por Deus para amar uns aos outros. Precisamos entender que a caminhada do amor é proteção para nós contra os ataques demoníacos. Não acredito que o diabo possa fazer muito mal a alguém que realmente anda no amor. Quando fiquei grávida do nosso quarto filho, eu era uma cristã batizada com o Espírito Santo, chamada para o ministério e uma diligente estudante da Bíblia. Havia aprendido a exercitar minha fé para a cura. Entretanto, durante os 3 primeiros meses da gravidez, fiquei com muito, mas muito enjoo. Perdi peso e energia. Passava a maior parte do meu tempo no sofá, enjoada, cansada e quase não podia me mexer. A situação estava realmente me confundindo, uma vez que havia passado maravilhosamente bem durante minhas 3 outras gestações. Embora eu fosse à igreja, não conhecia muito da palavra de Deus, então não usava minha fé ativamente para nada. Agora estava muito familiarizada com as promessas de Deus e mesmo assim estava doente. Nem mesmo muitas orações a Deus de repreensão ao diabo estavam removendo o problema. Um dia, enquanto eu estava na cama ouvindo meu marido e meus filhos se divertindo no pátio atrás da casa, perguntei a Deus agressivamente: o que está errado comigo, Senhor? Por que estou tão enjoada? Por que não estou melhorando? O Espírito Santo me moveu a ler Mateus 7:1. Perguntei ao Senhor o que aquela passagem tinha a ver com a minha saúde. Continuei sentindo que deveria lê-la de novo. Finalmente, Deus abriu minha memória para um evento que havia acontecido 2 anos atrás. Eu havia dirigido um estudo bíblico doméstico, ao qual compareceu uma jovem senhora, que chamaremos de Jane. Jane frequentou o curso fielmente até que engravidou, mas então se tornou difícil para ela comparecer regularmente, porque ela estava sempre cansada e se sentindo mal. Enquanto estava deitada naquele dia, lembrei-me de quando eu e outra irmã cristã estávamos conversando sobre Jane, julgando-a, criticando-a, porque ela não se esforçava na sua circunstância e não era fiel ao vir ao estudo bíblico. Jamais nos oferecemos para ajudá-la de qualquer maneira, apenas formamos uma opinião de que ela era fraca e estava usando a gravidez como desculpa para ser preguiçosa e autoindulgente. Agora eu estava na mesma condição de Jane 2 anos antes. Deus me mostrou que, embora eu tivesse sido saudável durante minhas primeiras 3 gestações, tinha aberto uma imensa porta para o diabo pelo meu julgamento. Nós nos desculpamos por nosso comportamento, mas quando alguém mais faz a mesma coisa que fazemos, frequentemente não mostramos misericórdia. Fazer aos outros o que queremos que eles nos façam é um bom princípio para a vida, o qual, se seguido, evitará muito julgamento e crítica. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa. Seja positivo e não negativo. Os outros se beneficiarão, mas você se beneficiará mais do que qualquer um. Se você quer uma vida fluindo para você e de você, guarde o seu coração. Provérbios 4:23. Certos tipos de pensamentos são impensáveis para um crente. Julgamento e crítica entre eles nem pensar. Todas as coisas que Deus tenta nos ensinar são para o nosso próprio bem e felicidade. Seguir o caminho de Deus nos traz fecundidade. Seguir o caminho do diabo traz decadência. O amor tudo suporta. Posso dizer honestamente que a obediência a essa passagem tem sempre sido um desafio para mim. Eu fui criada para ser desconfiada. Na verdade, fui ensinada a desconfiar de todos, especialmente se eles se fingissem ser bons, porque deviam estar querendo alguma coisa. Além de ser ensinada a desconfiar dos outros e dos motivos, tive várias experiências desapontadoras com pessoas antes de me tornar uma cristã ativa, mas depois disso também tive várias experiências ruins.
Meditar nos comportamentos do amor e nos componentes do amor, perceber que o amor sempre espera o melhor, tem me ajudado grandemente a desenvolver uma nova forma de pensar. Quando sua mente for envenenada ou quando Satanás formar fortalezas em sua mente, ela precisa ser renovada de acordo com a palavra de Deus. Isso é feito aprendendo a palavra e meditando nela. Nós temos o maravilhoso Espírito Santo em nós para nos lembrar quando os nossos pensamentos estiverem indo na direção errada. O homem natural pensa: se eu confiar nas pessoas, elas se aproveitarão de mim. Confiança e fé trazem alegria e vida e ajudam os relacionamentos a crescer até seu potencial máximo. A suspeita mutila um relacionamento e geralmente o destrói. A coisa mais importante a considerar é esta: o caminho de Deus funciona, o caminho do homem não. Deus condena o julgamento, a crítica, a suspeita, e da mesma maneira nós deveríamos fazê-lo. Ame o que Deus ama, odeie o que Deus odeia. Permita que Ele permite e rejeite o que Ele rejeita. Uma atitude equilibrada é sempre a melhor política. Isso não significa que não devamos usar sabedoria e discernimento em nossas condutas com os outros. Não precisamos abrir a nossa vida a cada pessoa que encontrarmos, dando a cada um uma chance de nos triturar. Por outro lado, não precisamos olhar para todo mundo com um olhar negativo e suspeito, sempre esperando que os outros se aproveitarão de nós. Confie em Deus completamente e no homem discretamente. Certa vez, depois que fui envolvida em uma situação desapontadora na igreja, Deus trouxe João 2, versículo 23 e 25 à minha mente, que diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Essa passagem fala do relacionamento de Jesus com seus discípulos. Ela diz claramente que ele não se confiava a eles. Não diz que ele suspeitava deles ou que tinha desconfiança deles, mas apenas explica que, como ele entendia a natureza humana, não se confiava a eles de forma desequilibrada. Aprendi uma boa lição. Eu tinha sido machucada profundamente na situação da igreja porque eu tinha me envolvido demais com um grupo de senhoras e perdi o equilíbrio. Cada vez que perdemos o equilíbrio, abrimos a porta para o diabo. Sempre coloque sua confiança completa no Senhor. Assim fazendo, abrirá a porta para o Espírito Santo deixá-lo saber quando você está cruzando a linha do equilíbrio. Algumas pessoas acham que têm discernimento, quando na verdade são apenas desconfiadas. Há um verdadeiro dom do Espírito chamado discernimento de espíritos. Ele discerne o bom e o mal, não apenas o mal. A suspeita vem de uma mente não renovada, o discernimento vem de um espírito renovado. Orem por todos os dons verdadeiros, não por carne que se disfarça de dom do espírito. O verdadeiro discernimento espiritual provocará oração, não fofoca. Se um problema genuíno está sendo discernido por um dom verdadeiro, esse seguirá o padrão divino para lidar com aquele, não formas carnais que apenas espalham e aumentam o problema. O discernimento divino fará você orar. Palavras e pensamentos são como ossos e medula, tão próximos que é difícil dividi-los. Está lá em Hebreus 4:12. Nossos pensamentos são palavras silenciosas, que apenas nós e o Senhor ouvimos, mas tais palavras afetam o nosso homem interior, nossa saúde, nossa alegria, nossa atitude. As coisas que frequentemente pensamos saem da nossa boca, e é triste dizer que algumas vezes elas não nos fazem parecer tolos. Julgamentos, críticas e suspeita nunca trazem alegria. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos a vida. Comece a operar na mente de Cristo e você penetrará no novo estado de vida. Olá, mulheres queridas, terminamos por hoje a nossa leitura. Faça uma recapitulação do que você tem ouvido e aprendido. Se necessário for, ouça várias vezes os áudios, porque a informação está sendo lançada. Mas lembre-se, uma informação lançada e não praticada é uma mera informação. Apenas 25% das pessoas absorvem o conteúdo e, sinceramente, eu faço o voto que você esteja dentro desses 25%. Até a nossa próxima leitura.